Olá, tudo bem? Fala advogado, fala advogada. Esse vídeo é especialmente para você. Independente se você está finalizando a faculdade, se você já finalizou, se você trabalha no escritório de alguém, se você está começando seu escritório ou se você já está aí no mercado há um bom tempo. E por que que eu vou falar hoje diretamente com os advogados? Pelo seguinte, a gente tem vários clientes que são advogados. E essa semana aconteceu uma situação que, se você não me conhece, meu nome é Suelen Borelli, eu não sou advogada, mas eu trabalho com gestão empresarial e os advogados são os nossos principais clientes, principalmente as advogadas, né? Por enquanto a gente tem só advogadas aí como cliente. Mas por que que eu quero falar sobre isso? Essa semana, uma cliente me mandou, tá até que eu fiz print e preservei certamente o nome dela, ela me mandou assim, ó, isso aqui foi lágrimas e sangue. Rapaz, é pior que passar na prova da OAB. Ela está se referindo ao nosso conteúdo voltado à gestão empresarial. A nossa empresa, a Borelli Academy, a gente tem um sistema de gestão empresarial para pequenos negócios e que inclui um software e o desenvolvimento do cliente num gestor. Então, você, independente de que segmento está empreendendo, você passa a ser gestor do seu próprio negócio. Isso aumenta a performance do seu negócio, fazendo que você comece a caminhar no mercado. E por que que ela falou isso? Porque tem um parte do conteúdo, então não é só a entrega de um software, por exemplo, existe um método que o cliente precisa se desenvolver. E aí eu mandei como resposta e brincando, né? Falei assim, é que a OAB não está formando os novos empresários do amanhã. Nós sim. E aí ela falou, ó, tem que concordar e agradecer. Então, o que que acontece? Tanto com os advogados ou com outros profissionais de seus segmentos específicos. Apesar da gente ter como cliente algumas advogadas, nós temos clientes também de outros segmentos. A gestão empresarial, ela entra como base para qualquer business, independente do segmento. Então, a gente poderia, por exemplo, nichar só para a área do direito, mas isso como forma estratégica, talvez lá na frente, para captar mais clientes voltado a esse segmento, já que naturalmente o nosso persona tende a ser advogados, né? Só que o que eu gostaria de trazer aqui é o seguinte: a sua especialidade é advogar. Então já existe uma classe, já existem as regrinhas do jogo da especialidade. E do outro lado existe a dor de um cliente que precisa ser sanado. E isso é business como qualquer outro. A diferença é que certamente alguns segmentos têm algumas restrições perante o jogo, né, que você vai fazer no seu mercado. Mas a gestão empresarial ela é 100% aplicável. E aí a gestão empresarial, muitos advogados não sabem da estrutura do business. Eles confundem muitas vezes a administração com gestão, porque se assemelha, né? Na operação as coisas têm que funcionar. Documentos precisam ser organizados, alguns números precisam ser vistos. Então, na administração da sua operação, muitas coisas se assemelham, por exemplo, ao que a gente entrega. Mas o que a gente entrega hoje para os clientes é além disso. É uma visão que vai para o segundo pilar da gestão, que já é dados de mercado e principalmente a parte estratégica, porque todo mundo precisa vender. E no direito, inclusive, existem algumas restrições voltadas à própria publicidade. Então, as únicas restrições, na verdade, é não virar um mercado de peixe, sabe? Porque eu cheguei a ler sobre os pontos que são possíveis ou não, e basicamente não faça mercado de peixe, não fica, tipo, quem vende menos, né, para não realmente não virar um conflito da própria classe. Então, eu até concordo que algumas restrições para manter, inclusive, a sanidade mental, por assim dizer, deste tipo de profissional, se faz jus, mas o direito ele precisa explorar mais, principalmente o inbound marketing, que é a parte de criação de conteúdo, porque apesar de existir muitos advogados de diversas especialidades, o público às vezes não sabe sobre as especialidades. E uma coisa que eu comecei a falar para as nossas clientes que são advogadas é sempre coloca o adjetivo
Porque, por exemplo, fala, eu sou advogado, mas de qual especialidade? Trabalhista, tributária, previdenciária? Então, eu percebi que na fala, às vezes a pessoa até se empolga e fala assim, eu sou advogado, não sei o que, eu falo assim, coloca bem dito, dá adjetivo para a pessoa saber, porque o leigo, ele não tem obrigação de saber qual é a sua especialidade. Então, o que, que a gente vai percebendo? Que os pontos, às vezes, básicos, como se apresentar, como falar do próprio business, são coisas que precisam ser aprendidas. Porque muitas vezes a pessoa ela vive isso no dia a dia, mas na hora de fazer isso de uma forma um pouco mais consciente de tipo, olha, eu estou prospectando uma pessoa, eu estou nutrindo uma pessoa, quando é lead, quando é prospecto, quando é orçamento, eu tenho que medir isso. Então, você percebe que o relacionamento que acontece em todos os negócios, inclusive no direito, já entra nas questões da gestão empresarial, principalmente voltada ao mercado. Então, existem alguns tabus que às vezes a gente vai quebrando pelo simples fato de falar, olha, isso aqui já acontece naturalmente. A diferença é que você precisaria medir. E aí que entra uma situação, porque não é todo advogado que hoje vende, né? Até porque a concorrência também é grande. Então, precisa sim ter um entendimento melhor de mercado para você já ter um diferencial. Problema sempre vai ter. Eu sempre falo, até brinco às vezes, né, com algumas clientes, falo assim, ó, problema sempre vai ter. Porque, afinal de contas, são muitas questões. Agora, pessoas que explicam, pessoa que nutre, pessoa que se apresenta de uma forma mais simples e mais clara, aí entra a questão de estar preparado, né? E até porque existe um limite também de atendimento. Quando você começa a aumentar muito seu volume, aí você já tem que começar a ter pessoas, né? Então, essa questão da gente poder contribuir com os especialistas, e neste caso o advogado, para a gente é muito importante, até porque é um segmento que você trabalha com a verdade, você trabalha com compliance, você trabalha com legislação. E isso é uma forma da gente também estar sempre antenado no que está acontecendo. Vira e mexe, a gente acaba indicando os nossos clientes também para pessoas, porque, querendo ou não, existem muitas pessoas, principalmente empreendedores, aí outros segmentos, que não estão atentos a essas questões de legislação. Então, muitas vezes precisa de um advogado trabalhista, a gente tem no radar, precisa de um advogado ou uma advogada que cuida do direito do consumidor, a gente tem acesso fácil. Ah, preciso de um advogado previdenciário, a gente tem acesso. Ah, eu preciso. Sempre a gente tem acesso. Por quê? Porque, graças a Deus, né, eu falo assim, o direito eles nos cercam justamente porque a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Então, inclusive os nossos melhores clientes, eu vou dizer assim, mais empenhados em fazer realmente a coisa dar certo, são os advogados, tá? As advogadas principalmente. Isso eu vejo que é um diferencial nesse tipo de profissional, porque eu creio que assim, para muitos, escolher essa profissão, finalizar, né, a sua educação e depois ir para o mercado, é uma jornada. Existem pessoas, inclusive, que escolheu o direito por questões familiares, por questões de posicionamento, autoridade. Então, muitas vezes a pessoa também deixou de escolher algo que ela às vezes queria e ela realmente foi mais por posicionamento. Acontece, assim como tem gente que ama, né, a profissão. Então, assim, a gente tem todos os cenários, mas tem que fazer dar certo. E fazer dar certo requer você jogar o jogo dos negócios. Então, o que essa nossa cliente colocou aqui é que, e por mais que ela estava brincando, né, até porque não é um conteúdo complexo, mas eu falo para ela, a gente sempre vai puxar o seu elástico, né, justamente para que você seja uma advogada gestora, porque ser uma advogada gestora empresarial é totalmente diferente. Assim como você se tornar uma advogada empresária. Então a gente tem sempre a seguinte escala. Aqui primeiro você se torna uma gestora, depois uma empresária e depois uma governante. Então, futuros advogados governantes,
a Borelli Academy é capaz de desenvolver aí a sua expertise, porque a gente multiplica talento, né? E conforme a sua empresa vai crescendo, o seu escritório vai crescendo, outras pessoas vão vindo, então é importante ter essa noção que a especialidade é como se fosse a bola do jogo, mas para você ganhar o mercado, não é só a especialidade, você precisa entender de estruturação empresarial. Então a gente está aqui justamente para aqueles que ainda estão num cenário que de faturamento abaixo de 4 milhões, de pelo menos 5 milhões de reais por ano, tá? Então, cada segmento, né, o direito ele tem algumas especificações quando é relacionado ao registro da empresa em si, e a gente acaba tratando, né, isso, e eu sempre explico isso para o cliente, que a gente acaba utilizando a mesma classificação tributária como guia, né, do Simples Nacional, justamente para a pessoa poder entender em que momento ela está performando. Então, por exemplo, a gente tem advogado que tem performance como um microempreendedor individual. A gente tem advogados que performam como uma microempresa em relação ao faturamento. A gente tem advogados que já está faturando num nível de empresa de pequeno porte, que é o EPP. Então, dependendo quanto se fatura, e aí precisa ser medido, né, fazer a gestão de tudo isso, a gente consegue passar para o cliente onde que ele está, para onde ele tem que ir e como a nossa ferramenta, como o nosso processo vai contribuir tanto no desenvolvimento dele quanto do negócio dele. Então, qual que é o segredo para os advogados terem sucesso nas suas carreiras? Jogar o jogo dos negócios. Mas para isso você precisa se tornar um empreendedor, ou seja, fazer o que precisa ser feito. E a gente está aqui para ajudar você a se tornar um gestor ou uma gestora. Aí sim o negócio fica bom, porque você vai entender de negócio e isso vai facilitar muito mais, inclusive, a conversa com seus clientes. E a busca por novos clientes e a conversão de clientes, a contratação de pessoas ou profissionais, tudo isso fica muito mais fácil. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, clica aqui no link que está nesse vídeo e aí ele vai ser direcionado para a página do Market Hunt para você pelo menos entender do que eu estou falando um pouquinho, que é sobre a gestão empresarial. A gente tem um sistema de gestão que inclui um software e o desenvolvimento aí dos empreendedores através de uma comunidade. Então, advogado, advogada, estamos aqui para ajudar você no seu negócio, para você poder, enfim, realmente ter uma empresa nas mãos. Se tornar um empresário, uma empresária. Bora lá? Curte, compartilhe, mande pro advogada, um advogado que você conhece e a gente está aqui para contribuir. Até mais. Bora, OAB. Vamos transformar os advogados dos novos empresários do amanhã.